começa hoje e vai até sábado aqui em Salvador um congresso nacional que reúne juízes da Justiça do Trabalho. O encontro vai discutir, entre outros assuntos, um tema polêmico, a terceirização. Muitos juízes consideram que a terceirização da mão de obra acaba tirando direitos dos trabalhadores e comprometendo aí a chamada relação, entre patrões e empregados. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, ao vivo, com a nossa colega repórter Adriana Oliveira. Ela está no bairro de Ondina, aqui na capital, o local onde esse congresso vai acontecer. Adriana, com você mais uma vez. Olha, Ricardo, a gente tem recebido muitos telefonemas na redação, e-mails, são trabalhadores queixosos justamente porque não estão tendo os seus direitos trabalhistas respeitados. E é por isso que a gente está aqui neste congresso, já que este é um dos assuntos que será debatido aqui. Ao meu lado, o Guilherme Feliciano, ele é vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A gente vai conversar já com ele, porque a gente vai acompanhar uma reportagem que Giana Matiasi fez ontem. Ela conversou com alguns profissionais que foram demitidos e estão tendo que lutar para ter seus direitos trabalhistas. Este grupo trabalhou mais de 17 anos no SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. O regime de trabalho era terceirização, ou seja, eles eram contratados por uma empresa que prestava serviços ao SAC. Cumpriam uma carga horária de 6 horas por dia na função de técnico em informática. Tudo ia bem até 2008, quando uma outra empresa assumiu o contrato. Eles mudaram essa carga horária para 8 horas. Mudaram a nossa função de técnico informática para atendente 3. E com isso a gente teve um aumento da carga, a carga de trabalho e uma diminuição no salário. As condições de trabalho começaram a ficar cada vez piores. Eu tinha que pagar pelo meu transporte. Várias vezes aconteceu, de meses, como julho do mês passado, do ano passado, eu pagar o mês todo. Apesar dos problemas, eles continuaram trabalhando. Mas aí veio o pior. Cláudio foi demitido em outubro, Sônia foi demitida em dezembro e Rosa e Neirivânia foram demitidas no dia 1º de abril. E até agora, eles disseram que ainda não receberam o que tinham direito. Vem lutando para conseguir pelo menos o FGTS, que eles não assinaram, não depositaram, a carteira de trabalho, que eles não conseguiram homologar, porque estava devendo, e a parte rescisória, que a SAEB só foi pagar no dia 20 de fevereiro, 23 de fevereiro, que ela conseguiu pagar um pedaço da parte rescisória, porém sem os 40% do FGTS, sem o dissídio, que temos direito, e sem o FGTS, que não foi depositado até então. Esta juíza do trabalho diz que a situação é mais comum do que se imagina. Apesar de os funcionários terceirizados, na teoria, terem os mesmos direitos de um empregado da empresa, na prática não é isso que acontece. E um dos problemas é a falta de leis específicas. Até os dias de hoje, nós não temos uma lei dizendo exatamente quais são os direitos assegurados para os empregados que são os empregados terceirizados, mas o que a gente tem é uma legislação trabalhista que deve ser assegurada e a gente tem a Constituição, que é a nossa lei maior, mas muitas vezes não consegue ser aplicado na prática. Neirivânia quer que pelo menos deem baixa na carteira para ela poder procurar outro emprego. A gente está sem condições nenhuma para trabalhar. E a gente só estamos querendo aqui que eles regularizem nossa carteira para poder ter outro tipo de trabalho. Pois é, para discutir esse assunto polêmico e importante, mais de 800 magistrados, juízes do trabalho estarão reunidos aqui em Salvador até o próximo sábado. A abertura do evento acontece hoje à noite no Teatro Castro Alves, a partir das 8h30 da manhã, mas a partir de amanhã os encontros acontecem aqui neste hotel, no Othon, que fica na região de Ondina, e a gente conversa ao vivo com Guilherme Feliciano, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Como o senhor acompanhou na reportagem, são profissionais em busca por receber os seus direitos. Isso tem sido muito comum. A gente conversou agora há pouco, o senhor disse que onde o senhor trabalha, pelo menos 40% dos casos que chegam
são de trabalhadores terceirizados em busca dos seus direitos? Sim, essa é uma estimativa em relação à minha unidade, mas eu diria que em relação às outras unidades do país, os números, se não esses, são até maiores. A terceirização hoje existe em todos os segmentos da economia e, como nós vimos pela reportagem, infelizmente, muitas vezes a empresa terceirizada, aquela que é contratada para fornecer mão de obra a uma tomadora, é financeiramente ou economicamente inidônea. Isso acaba redundando em uma situação na qual trabalhadores não recebem seus direitos. Por exemplo, em relação a essa reportagem que a gente acabou de mostrar, a Secretaria de Administração do Estado, ela informou em nota oficial que até o fim desta semana vai efetuar o pagamento do FGTS desses profissionais e que desde o ano de 2005 vem cumprindo os direitos trabalhistas, já que isso não vinha sendo feito pela empresa terceirizada e por esse motivo eles romperam o contrato. Isso vem sendo muito comum, há sempre esse embate, esse jogo de empurra-empurra e os trabalhadores eles ficam sem receber os seus direitos, o governo, as prefeituras, os órgãos se dizendo limitados em função da legislação e os trabalhadores acabam não recebendo. Este é um fenômeno mundial, né? A terceirização existe no mundo todo e há quem diga que ela é inevitável, mas também é preciso que se reconheça que do ponto de vista dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, é um fenômeno que merece, no mínimo, uma atenção maior do legislador. Basta que nós façamos um raciocínio econômico muito simples. Se alguém compra, por exemplo, um rádio diretamente em uma loja, pagará um preço. Se comprar de alguém que comprou este rádio na loja, pagará um preço maior, porque quem revende quer, obviamente, ter uma margem de lucro na venda. A terceirização funciona de um modo semelhante. Se eu contrato diretamente um trabalhador, pago um preço. Mas o que há de mais perverso, eu vou me permitir utilizar essa palavra na terceirização, é que aí quem é contratado para fornecer a mão de obra, termina fornecendo esta mão de obra por um valor menor. Ou seja, para a empresa tomadora se torna mais barato comprar a mão de obra a partir de um terceiro do que contratá-la diretamente. Aí a pergunta que fica é, quem é que está pagando este sobrevalor? Geralmente é o trabalhador com a perda dos seus direitos sociais. Pois é, as pesquisas revelam que 25% dos salários desses trabalhadores, os salários eles são 25% menores e eles estão 11 vezes mais sujeitos a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais do que a média do trabalhador brasileiro. É exatamente isso. Além dos dados relativos à alta rotatividade, e há também reflexos importantes do ponto de vista sindical, porque o trabalhador terceirizado em um banco, ele não é bancário. Ele é trabalhador das empresas de prestação de serviços. O trabalhador terceirizado em uma metalúrgica não é metalúrgico, ele é trabalhador do segmento das empresas de prestação de serviços. Então, esses trabalhadores, inclusive, perdem direitos trabalhistas que são previstos em acordos e convenções coletivas negociadas por sindicatos mais fortes, mais tradicionais, o que também os enfraquece como categoria. Quais são os outros temas que serão discutidos aqui pelos magistrados? Este é um dos eixos mais importantes desse 18º CONAMAT. Vamos discutir exatamente a relação entre os direitos humanos e o direito do trabalho. Então, questões como o trabalho infantil, a redução à condição análoga de escravo, a pejotização, ou seja, a contratação de trabalhadores que são feitos em pessoa jurídica, quando na verdade não são. E outros temas como esse serão objeto de debate. Também debateremos o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor há pouco e que agora preocupa o juiz do trabalho na medida em que esta lei também terá de ser aplicada nas varas do trabalho e nos tribunais do trabalho. Vamos discutir ainda a carreira da magistratura, a sua unidade e o seu futuro. Muito obrigado pelas informações e a participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos. Tá certo, Adriana, bom dia para você. Obrigada também ao nosso entrevistado. Assunto sério, importante, polêmico.